A paz do Senhor, amados irmãos e amigos no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta terça-feira eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, e pedir a Deus primeiramente perdão e misericórdia, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel. Orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo o milagre, o agir, o mover, a presença de um Deus Pai Todo-Poderoso. Amados, oramos, clamamos, pedimos a Deus todos os dias, orai sem cessar. Isto quer dizer estar em constante oração e clamor ao Deus de Israel, pedindo o milagre, a bênção, pedindo o sobrenatural sobre a nossa vida, quer dizer, pedir ao Deus Pai Todo-Poderoso o milagre, as bênçãos, a proteção, os livramentos de Deus, a bênção de Deus, o milagre de Deus sobre todas as nossas famílias no Brasil e fora do Brasil. Pedir em oração, em clamor ao Senhor Jesus Cristo. Amados, a necessidade de orar, de clamar é algo real, verdadeiro, preciso, todos os dias. Por isso que a Bíblia nos ensina a orar sem cessar. Glória a Deus, aleluia. Pedir a Deus enquanto ainda se o acha. Pedir a Deus os milagres. Quantas e quantas pessoas precisam do milagre de Deus, da bênção de Deus, da cura de Deus, do sobrenatural de um Deus Pai Todo-Poderoso. Quantas pessoas doentes, enfermas, em hospitais, pessoas acamadas, pessoas que precisam de uma cura, de uma libertação, de um sarar de Deus, que precisam da proteção de Deus, dos livramentos de Deus. Precisamos todos os dias. Por isso que oramos, clamamos e pedimos ao Deus de Israel, sempre em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos, pedimos o milagre, pedimos a bênção, pedimos os livramentos de Deus. Por que, amados? Porque vivemos em um mundo, como diz a palavra de Deus, jaz do maligno. Vivemos num mundo de opressões, de contrariedades, aonde o inimigo, ele tenta impedir que o povo de Deus venha orar, clamar, que venha pedir a Deus. Porque existe uma promessa que aquele que pedir, receberá. Aquele que bater na porta, a porta será aberta. Aquele que buscar, achará. Por isso que o inimigo tenta impedir a oração, o clamor, as súplicas da igreja. Por isso que muitas vezes, muitos não conseguem orar, não conseguem buscar a Deus, como eu já falei, em várias e várias orações, que é muito mais fácil para a grande maioria ficar 3, 4 horas assistindo um lazer, quer dizer um filme, um seriado, um jogo de futebol, do que ficar 10, 20 minutos orando e clamando a Deus. Muitas pessoas vão dizer, não tenho o que falar, eu não tenho o que orar. Muitos vão dizer, amados, nós temos o que orar pelo Brasil, pelas nações, orar pela paz na terra, orar pela proteção de Deus, pelos livramentos de Deus, orar para que Deus venha curar os enfermos, sarar os feridos, libertar os cativos. Quantas e quantas pessoas escravizadas nos vícios, nas prostituições, nas drogas,
na corrupção, na criminalidade. Quantas pessoas que precisam ser libertas. Quantas pessoas precisam ser curadas? Quantas pessoas com doenças terminais, câncer e outras doenças raras, que não tem cura ainda para a medicina humana? Quantas pessoas precisando de uma restauração no seu casamento, na sua casa, na sua família, na sua vida espiritual, emocional, sentimental, material? Quantas pessoas que precisam ser libertas da imoralidade? Quantas pessoas vivendo em adultérios, em fornicações? Pessoas que não tiveram ainda um encontro real e verdadeiro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos dizem ser cristãos, muitos dizem ser evangélicos, mas ainda estão escravizados na idolatria, no ocultismo, no misticismo supersticioso através de amuletos, escravizados no adultério, na fornicação, na imoralidade. Quantas pessoas ainda escravizadas neste mundo, no sistema deste mundo. Assim nós vivemos, amados. O inimigo, ele trabalha de dia e de noite, assim como Deus trabalha. O inimigo também trabalha conduzindo pessoas a pecar, a falhar, conduzindo pessoas ao erro, à mentira, ao engano. Existem pessoas que acostumaram tanto com o pecado, com o erro, que nem sente mais temor a Deus, que nem sente mais que estão fazendo algo errado. Tem pessoas que se acostumaram tanto com o pecado, que para eles isto passou a ser normal. Estão entendendo? Para muitos o adultério passou a ser normal. Para muitos a fornicação passou a ser normal. Para muitos a corrupção passou a ser normal. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus venha perdoar os nossos pecados, perdoar as nossas falhas, perdoar as nossas ignorâncias. Venha nos limpar por dentro e por fora. Que Deus tenha misericórdia de nós, pecadores, falhos e errantes. Que nós viemos ser libertos por Deus todos os dias, transformados, lavados pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus, aleluia. Precisamos da libertação de Deus todos os dias, da proteção de Deus todos os dias, dos livramentos de Deus todos os dias. Por isso que a Bíblia diz: orai sem cessar, estar em constante oração e clamor ao Deus de Israel. Que Deus tenha misericórdia de nós, pecadores, falhos, errantes. E como precisamos de Deus todos os dias. Precisamos de Deus. Somos nada sem Deus. Da bênção de Deus precisamos. Da proteção de Deus precisamos. Dos livramentos de Deus precisamos. Dos milagres de Deus precisamos. Da cura de Deus, do sarar de Deus. Não apenas no nosso corpo, mas na nossa alma. Quantas pessoas com a alma ferida, doente, a sua vida emocional, sentimental, abalada, em muitos em pedaços, pessoas sofrendo, pessoas depressivas, opressivas, angustiadas, ansiosas, depressivas, que precisam do Senhor Jesus Cristo, do milagre do nome do Senhor. No nome do Senhor
Jesus Cristo. Oramos ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, todos os dias, sempre em nome do Senhor Jesus Cristo. Tentemos fazer o melhor, tentamos fazer o certo, mas às vezes fizemos o errado. Tentamos fazer o melhor e muitas vezes falhamos, erramos. E quando nós erramos e falhamos, o inimigo nos acusa. Não é assim? Você pode acertar, que muitos nem vão falar nada. As mesmas pessoas que te acusam quando você erra, não vão falar nada quando você acerta. Não é assim? Muitas vezes você está se esforçando para melhorar, está se esforçando para fazer o certo, mas ninguém fala nada. Mas quando você faz algo errado, quando você falha, você é acusado, massacrado, humilhado. Não é assim que acontece com várias pessoas? O inimigo não perde uma oportunidade para tentar destruir vidas. O inimigo não perde uma oportunidade para acusar, humilhar, para colocar pessoas para baixo. E muitos são usadas pelo inimigo e não entendem, e não se fragam. Por quê, amados? A falta de buscar a sabedoria que vem do alto, a falta de buscar a Deus. Muitas pessoas preferem, muitas vezes, algumas, não todas, serem usadas mais pelo inimigo do que serem usadas por Deus. Quando você é usada por Deus, você vai trazer uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de incentivo. Mas quando você é usado pelo inimigo, você quer colocar as pessoas só para baixo, acusar as suas falhas, os seus erros, tentar destruir vidas, destruir a fé, destruir aquilo que a pessoa está fazendo para Deus, colocando em dúvida se você é uma pessoa de Deus ou não, colocando em dúvida se uma pessoa que está servindo a Deus, tentar te desacreditar. Quantas pessoas pararam de trabalhar para Deus porque foram desacreditadas, desmotivadas, humilhadas? Não é assim? Você não é homem de Deus, você não é uma mulher de Deus. Como pode uma pessoa de Deus fazer isto? Você não pode fazer isto ou aquilo, não é assim? E as pessoas acabam ouvindo estas coisas e acabam, muitas vezes, algumas delas, colocando na sua mente: realmente eu não sou de Deus. E aí abandona a obra de Deus. Não estou falando em erros graves como adultérios, prostituições, vícios, drogas, crimes, às vezes coisas pequenas do dia a dia. Se nós olharmos para os apóstolos, nós vamos ver que cada um deles tinha um jeito de ser. Uns eram explosivos, outros mais calmos. Todos tinham seus defeitos. Se nós olharmos para Pedro, Pedro tinha defeitos e qualidades. Mateus tinha defeitos e qualidades. João tinha defeitos e qualidades. E assim nós somos também. Nós temos defeitos e qualidades.
mas é mais fácil as pessoas olharem os nossos defeitos do que as nossas qualidades, não é assim? Não é assim que acontece na vida? Poucos falam das nossas qualidades, mas muitos acusam os nossos defeitos. Será isto certo, correto? Mas é o que vemos. Por isso que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio para trazer vida e vida em abundância. João 10:10. Nós vamos ver que o inimigo só veio para matar, roubar e destruir sonhos, vidas, ministérios. E o inimigo veio para destruir quem? Aqueles que já servem a ele, ou aqueles que tentam se esforçar para servir a Deus, para trabalhar para Deus. O inimigo tenta destruir aqueles que estão trabalhando para Deus, tentando fazer alguma coisa na obra de Deus, orando pelas pessoas, falando de Jesus, pregando contra as heresias, contra os falsos ensinamentos. É estes que o inimigo quer destruir. É esses que o inimigo quer calar. O inimigo não quer calar uma pessoa que ensina a idolatria, que ensina o ocultismo, que ensina a superstição mística através de amuletos. Ele quer calar aquele que prega contra estas coisas, aquele que prega que só Jesus é o Senhor e Mestre, que só Jesus é o único cabeça da igreja, que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que só Jesus é o Senhor e Salvador e o bom pastor, o cabeça da igreja, que Jesus é Deus suficiente, poderoso e todo-poderoso. É estes que o inimigo quer calar. Porque muitos já se dobraram a Baal, quer dizer, se dobraram ao sistema religioso, político, manipulador. Sistema que está conservando a mente de muitos na escravidão e nas trevas. Por isso que nós vemos, amados, pessoas achando tão normal, algumas delas, em doar o seu carro, a sua casa, os seus móveis, o seu mês de salário. Acham tão normal e deixar de pagar a sua conta de água, de luz, de telefone, deixar de pagar o seu aluguel para dar para a igreja, que eles dizem que é dar para Deus. Ensino que é dar para Deus, que é Deus que está pedindo. Será que Deus está pedindo para você dar a sua casa e pagar aluguel? Ou deixar de pagar o aluguel e morar na rua? É prova de Deus, é sacrifício de Deus. Amados, é preciso orar, vigiar e buscar em Deus a revelação de Deus, porque nem tudo que muitos estão falando é de Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Muitos estão falando aquilo que Deus não falou, entregando aquilo que Deus não mandou entregar. Será que Deus falou para que muitos pastores venham fazer reuniões, como tirar a melhor oferta, como conseguir entrar no bolso das pessoas de uma forma mais eficiente? Será que é Deus que está dando esta sabedoria para as pessoas darem
os seus móveis dentro de casa, ou a sua própria casa? Será que é o Deus de Israel que está ensinando estas estratégias? É preciso orar a Deus. Paulo viu quando uma pessoa conhece a verdade do Senhor Jesus Cristo como escamas caindo dos olhos, escamas espirituais. Que Deus venha ter misericórdia de nós. Vamos continuar sim orando uns pelos outros, família por família, irmão por irmão, orando pelo Brasil, pelas nações, pela paz em Israel, pela paz na Ucrânia, pela paz na terra, orando em nome do Senhor Jesus Cristo, para que haja paz nas igrejas do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando um joinha, compartilhando estas pregações, orações com amigos, familiares e grupos. Agradeço a todos que estão juntos nesta obra missionária. Se você concorda com estas palavras, compartilhe para o máximo de pessoas esta pregação. O link desta pregação, compartilhe ele. Se você não concorda, é um direito seu, te respeito. Mas se você concorda que Jesus é o único caminho, verdade e vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, que Ele é o único Senhor e Mestre, o cabeça da igreja, o Todo-Poderoso, o mediador entre Deus e os homens, Deus forte e Todo-Poderoso. Se inscreva no canal, compartilhe, deixe um joinha, para que assim o YouTube venha reconhecer que as pessoas estão gostando e venha indicar este vídeo, esta pregação, para mais e mais pessoas. Ajudem nesta obra missionária. Que Deus abençoe a todos, que Deus venha nos guardar debaixo da sua proteção, dos seus livramentos, que Deus venha nos abençoar a nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Amados de Deus,